Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos tratando das promessas de Deus para o seu povo, as promessas que estão contidas na Bíblia. E nós já estamos no livro de Juízes. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O livro de Juízes é um livro de consolidação da posse da terra. É um livro onde o povo deveria ter tomado toda a terra de acordo com as ordens de Deus e de acordo com as promessas de Deus. Lembre-se que as promessas de Deus era de ser com o povo, era de ir à frente do povo, era de expulsar todos os habitantes daquela terra. Mas o povo tinha que fazer a sua parte. O povo tinha que seguir os mandamentos de Deus. O povo tinha que seguir, observar as ordenanças que Deus havia lhes dado. O que acontece é que eles não fizeram isso. E aí Deus levantava inimigos. Porque se o amado lembra, a promessa era essa. A promessa era de obediência, de seguir os mandamentos, de seguir as ordenanças, de andar corretamente para que Deus abençoasse. E se eles não fizessem isso, Deus não iria abençoar. Deus iria levantar inimigos. Então, o livro de Juízes é um livro que trata exatamente das consequências da desobediência, das consequências da não observância da lei, da não observância dos estatutos, das ordenanças que Deus havia dado. Então, lembrem-se que as promessas de Deus foram condicionadas. Então, o estabelecimento na terra tinha uma condição. O livrar dos inimigos tinha uma condição. E o livro de Juízes é exatamente a história de desobediência. É a história de que o povo não observou isto tudo e, portanto, Deus levantava os inimigos de vez em quando. Quando eles voltavam ao caminho, então Deus lhes dava livramento. Eles davam livramento dos inimigos. Primeiro, veja, não houve a obediência no sentido de que Deus havia determinado que o povo tomasse toda a terra, e eles não fizeram isso. Eles deixaram os habitantes originais, eles deixaram que aquelas pessoas que não seguiam a Deus vivessem perto, eles estavam no meio destas pessoas que não eram fiéis a Deus. Isso é um risco. Por quê? Porque o povo poderia se perverter e esquecer de Deus, o que efetivamente aconteceu. Então, Deus, quando isso acontecia, Deus levantava os seus inimigos para assediar o povo. Então, nós temos a história aqui de mais de 10 juízes, de 12 juízes, em que todas as vezes que o povo voltava atrás, Deus levantava um juiz. Nós não vamos falar dos 12 juízes, nós vamos falar de apenas 3 episódios. 3 deles que são os selecionados para nós tratarmos das promessas de Deus aqui no livro de Juízes. Promessas estas que nós podemos também abraçar para nós, nós também podemos tomar posse destas promessas. Então vamos lá. A primeira das situações que eu quero chamar a atenção dos amados é quanto uma profetisa. Veja que Deus levanta uma mulher como profetisa e como juíza. Débora, nós temos um vídeo sobre Débora, nós temos um vídeo sobre Baraque. Se o amado tiver curiosidade, eu acho interessante que o amado vá e veja os vídeos sobre Débora, sobre Baraque, para que entenda como é que esses personagens agiam.
Débora foi levantada por Deus para ser juíza do povo, e ela era profetisa. E ela chama Baraque, e Baraque era um capitão de guerra, ele era um general de guerra, né? Então, aqui, Débora e Baraque são levantados para livrar o povo de Deus de Jabim. Jabim é o rei de Canaã. O comandante deste exército tinha o nome de Císera. Este Císera, nós também já contamos a história dele, ele vai acabar morto ao final por uma outra mulher. Tá? Ele vai, né, fugindo da guerra, fugindo da destruição que Baraque imprimiu, né? Ele vai fugir de Baraque e ele vai do local da guerra aqui, ele fugindo da guerra, ele se salva, né? Ele não é morto na guerra, ele foge aqui desta região entre Kislot Tabor, o Monte Tabor, né? Aqui em Quisan, que é o riacho, né? Ele corre para se refugiar numa tenda de Joel, quando Joel não estava em casa. E aí quem mata é a esposa de Joel. A promessa de Deus, ela está colocada em Juízes 4:14. Diz assim a palavra de Deus: disse então Débora a Baraque: levanta-te, este é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Não saiu o Senhor adiante de ti? Então veja, aqui Deus havia entregue Císera nas mãos de Baraque. Baraque, comandante levantado por Deus, que livra o povo do exército de Jabim, que era rei de Canaã. Mas ele não mata Císera. Quem mata Císera é uma mulher na tenda de Joel. Esta é uma promessa que nós podemos tomar posse? Sim, nós podemos tomar posse, porque em todas as guerras que nós somos orientados a fazer por Deus, nós devemos levar em consideração esta palavra, a palavra que Débora disse a Baraque: levanta-te. Veja que não há vitória se você ficar prostrado, não há vitória se você ficar deitado, não há vitória se você ficar depressivo, não há vitória se você não se levantar e fazer a tua parte. E a tua parte é lutar de acordo com as orientações de Deus. E aí diz a palavra: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou o teu inimigo nas tuas mãos. E olha o que diz a palavra: não saiu o Senhor adiante de ti? Amados, quando nós saímos à guerra, quando nós saímos em batalha, nós não vamos sozinhos. Quando Deus diz levanta-te, e Ele está dizendo isso para você em todas as guerras, quando Deus diz levanta-te, Ele está dizendo vai, porque eu estou adiante de ti. E é óbvio que esta guerra foi ganha por Baraque, por Débora, foi ganha porque Deus estava com eles, estava pelejando à frente deles. O segundo que eu quero chamar a atenção do amado é Gideão. Gideão, o amado já leu as histórias, já ouviu pregações, enfim, o amado já conhece a história de Gideão. Eles estavam agora sendo açoitados, sendo assediados de novo, porque o povo havia caído em pecado e Deus levantou o inimigo. E aí, quando o povo se torna fiel, quando o povo volta para Deus, ele levanta um juiz, neste caso, Gideão. Ele era de uma família humilde, de uma família pequena, de uma família insignificante. Amado, não interessa se você é pequeno, se você, aos olhos das pessoas, é insignificante. Para Deus, não existe isso.
Para Deus não existe se você é de uma família humilde, se você é uma pessoa humilde, se você é uma pessoa aos olhos do mundo insignificante. Para Deus não existe isso. Para Deus você não é isso. Para Deus você é um guerreiro. Você é alguém levantado por Deus para a vitória. Veja aqui as promessas que Deus faz a Gideão e que nós também podemos tomar posse quando nós nos levantamos por ordem do Senhor para a batalha. Nós também podemos tomar posse destas promessas que foram dadas a Gideão e que são dadas para nós ainda hoje. Olha o que ele fala ali em 6:12. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Deus, quando olha para você, ele não vê se você é humilde, se você é pobre, se você é considerado ou não é considerado. Deus olha para você e vê um valente. Ele vê um guerreiro. Não interessa se a tua guerra é feita de joelho, de madrugada. Não interessa se ela é feita com as mãos levantadas, não interessa se ela é feita louvando, não interessa se ela é feita pregando, não interessa se ela é feita explicando a palavra, não interessa como a tua guerra é feita. Interessa que Deus te levanta e Ele te chama valente. Ele te envia, 6:14. Vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Quando Deus diz isso para você, não te enviei eu, o que ele está dizendo? Se ele está enviando, ele está dando todas as condições para você vencer. Todas as condições para você vencer. Você pode não saber disso, você pode não enxergar isso, mas está lá. Olha lá, 6:16. Eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Não interessa o tamanho do exército do teu inimigo, interessa que você é valente de Deus, você vai na força que Deus dá, na missão que Deus dá. Olha lá, 6:34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Quem eram os abiesritas? Era o clã, era a família mais pobre, era a menor família de Manassés. Não interessa se o teu exército é constituído de humildes, de pobres, não interessa se o teu exército é constituído daqueles que não são considerados. Interessa que o teu exército foi levantado e foi revestido com o Espírito de Deus. E aí você vê em Josué 7 que Gideão derrota os midianitas, inclusive com um número muito pequeno, com um número pequeníssimo de soldados, com 300 soldados. Então o amado lembra que eles foram selecionados a forma com que eles bebiam água. Então, Deus os selecionou de acordo com a sua bravura, de acordo com a sua escolha pessoal, ou seja, todos os que fazem parte do exército de Deus, todos os que estão indo em missão, são aqueles selecionados, apontados especificamente por Deus para a missão de vitória. Amém, amado? O último dos personagens aqui de Juízes é Sansão. E a história dele começa com a história da mãe dele. A mãe dele era uma mulher muito temente a Deus, mas que não tinha filhos. Ele era de uma outra tribo, da tribo de Dan, e a sua mãe, ela não conseguia ter filhos. E é interessante que muitos dos grandes personagens, das grandes mulheres da Bíblia,
eram até um determinado ponto estéreis. Em Juízes 13, 2, 5, Deus promete a esta mulher, que era esposa de Manoá, um filho. E ele diz assim, 13:2, havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse, és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Agora, guarda-te, não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque conceberás e darás à luz um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Então nós temos aqui um voto que é o chamado voto de nazireato. Eles eram nazireus. O que era um nazireu? Um nazireu era aquele que não cortava cabelo, barba, ou seja, ele não passava navalha sobre o seu corpo, ele não bebia bebidas fortes, ele não se contaminava com alimentos imundos. Ele era separado desde o ventre da mãe ou por um período, porque você poderia fazer um voto de nazireato por um determinado período. Existem na Bíblia 3 nazireus desde o ventre da mãe. Samuel era um nazireu desde o ventre da mãe. João Batista, um nazireu desde o ventre da mãe. E aqui nós estamos vendo Sansão. São estes 3 nazireus desde o ventre da mãe. Por que desde o ventre? Porque a mãe também não podia fazer isso enquanto ela estava concebendo, enquanto ela estava gerando o filho. Então, ela era nazireia e ele nazireu, né? Assim como os outros 2 que eu citei para vocês, Samuel e João Batista. O que acontece com Sansão é que ele não foi assim uma pessoa das mais fiéis. E o que acontece é que ele acaba se tornando um pária, ele acaba se tornando uma pessoa que dá bastante trabalho, ele não cumpre muitas coisas que Deus determina. Mas, entretanto, Deus tinha um plano para ele, até para o mais torto das pessoas, até para o mais torto daqueles que o Senhor chama. Deus não se interessa se você tem ou não qualidades. Deus te dá estas qualidades. Deus te treina. Deus te dá competência, qualidade. Ele te dá condições de desempenhar as suas missões, aquilo que Deus tem para você. Sansão viveu uma vida dissoluta? Viveu. Mas ao final desta sua vida, ele compreendeu, ele entendeu a missão dele, ele entendeu os planos de Deus e ele morreu cumprindo a vontade de Deus. Diz a palavra de Deus que quando da sua morte, né, em 16:28. Então clamou Sansão ao Senhor, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então abraçou-se Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, arrimando-se uma com a mão direita e na outra com a esquerda. Disse Sansão, morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Foram mais os que matou na sua morte dos que os que matara na sua vida. Lembrem-se que esta casa que ele está falando era o templo de Dagon, onde ele estava sendo oferecido para o deus Dagon. E ele humilha o deus Dagon, derrubando o templo e provando que o poder de Deus é maior do que o poder de qualquer um destes falsos deuses.
promessas de Deus se cumpriram também na vida de Sansão, apesar dos desvios e apesar do tipo de vida que ele levou. Mas ele se recupera e ao final da vida ele tem uma consolidação daquilo que é a sua missão. Amém, amados? Bons estudos.